Torna-te quem tu és. Seja bem-vindo ao meu exílio. Prazer, meu nome é Isilis. Eise pros íntimos. E o tema que iremos abordar no vídeo de hoje é o limite dos gênios. Nossa, que título estranho. Como assim, limite? Eu não sou um gênio, porque eu deveria me importar com isso? Essa frase, torna-te quem tu és, não é motivacional. Ela não diz que você pode tudo, ela não promete sucesso e muito menos te conforta. Ela te confronta. Nietzsche escreveu isso como um aviso, não como um elogio. Porque ninguém sofre mais com expectativas do que aquele que nasce sendo chamado de especial. Todo gênio carrega um peso invisível, o de nunca poder falhar. E quando falha, o mundo cobra. Todo mundo em algum momento da vida já foi esmagado por expectativas, sendo gênios ou não. Dos pais, dos amigos, da sociedade, até de si mesmo. Você é bom demais pra errar, você tinha tudo pra dar certo, você não pode desperdiçar o seu potencial. Mas ninguém ensina como viver a vida sendo observado o tempo todo. Essa reflexão surge a partir de uma cena do anime Mushoku Tensei, mais especificamente do reencontro entre Rudolph Greyhat e seu pai, Paul Greyhat. Durante toda a jornada, Rudolph constrói uma imagem desse reencontro. Ele acredita que será acolhido, reconhecido, talvez até admirado pelas batalhas que enfrentou para poder reencontrar seu pai. Mas o que ele encontra não é orgulho, é frustração. O pai não vê um filho sobrevivente, vê um gênio que deveria ter feito mais, que deveria ter entendido melhor, que não tinha o direito de errar. E ali acontece algo brutal. Duas dores legítimas colidem, e nenhuma delas é ouvida. Nietzsche odiava essa moral que transforma pessoas em projeto. Para ele, quando alguém diz você é especial, muitas vezes está dizendo você não tem permissão para falhar. O erro vira traição, a fraqueza vira decepção, o cansaço vira preguiça. E assim nasce o limite dos gênios. Não é o limite da mente, é o limite da alma. Nietzsche critica a ideia de que o valor do ser humano está em cumprir o ideal externo. Ele afirma que o maior perigo não é fracassar, é viver tentando ser aquilo que esperam de você. Rudolph não falha como filho, ele falha como um símbolo, como um ideal, como uma projeção. E ninguém sobrevive ileso a isso. Torna-te quem tu és não significa realizar seu potencial, significa algo muito mais cruel, romper com aquilo que projetaram em você. Para Nietzsche, tornar-se quem se é exige quebrar imagens, decepcionar, destruir expectativas sagradas, porque ninguém nasce pronto para sustentar o peso de ser um gênio. O problema nunca foi o talento de Rudolph, foi o que fizeram com ele por conta disso. O limite dos gênios surge quando o mundo exige maturidade antes mesmo da experiência, quando se espera a força de quem ainda está aprendendo a existir. Então surge a pergunta que realmente importa: quantas pessoas não quebraram, não por serem fracas, mas por serem esperadas demais? Quantos talentos não se perderam tentando corresponder a um ideal que nunca escolheram? Nietzsche dizia que o homem só se torna livre quando aceita pagar o preço de não ser aquilo que o mundo quer. E talvez o verdadeiro fracasso não seja decepcionar os outros, mas nunca ter vivido como si mesmo. Nietzsche entendia algo que ainda hoje o incomoda: o ser humano não quebra pelo sofrimento, ele quebra pela interpretação que é forçado a dar a ele. Todo gênio cresce ouvindo que nasceu para algo maior, mas ninguém avisa que esse algo maior costuma ser o túmulo da própria humanidade. Quando Rudolph falha diante do pai, o que dói não é a acusação, é perceber que não existe espaço para ser apenas humano. Nietzsche chama isso de tirania do ideal. Quando se olha por muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. O abismo aqui não é o fracasso, é a expectativa. Quanto mais tempo alguém te observa esperando grandeza, mais difícil fica olhar para si mesmo, sem sentir vergonha por existir incompleto. O gênio começa a viver em função do olhar alheio, e quando isso acontece, algo morre. Não o talento, mas a liberdade. Nietzsche acreditava que o maior crime moral da sociedade é exigir força antes do tempo. Ele dizia que a moral transforma a dor em culpa e erro em defeito de caráter. Eles chamam de virtude aquilo que apenas aprenderam a suportar. Quando Rudolph cai, ele não é visto como alguém ferido, é visto como alguém que decepcionou. E isso é cruel, porque ninguém escolhe a própria carga. O pai espera um herói, o mundo espera um prodígio, mas ninguém pergunta se ele aguenta carregar isso sem se quebrar. Nietzsche chamaria isso de negação da vida, quando o valor de alguém depende do que ele produz e não do que ele suporta. Existe algo ainda mais cruel nisso tudo. Quanto mais inteligente alguém é, mais cedo aprende a se culpar. Ele internaliza esse julgamento, não precisa mais ser cobrado, ele mesmo se tortura. O homem prefere querer o nada a não querer. Rudolph não sofre só pela bronca do pai, ele sofre porque acreditava que talvez ele esteja certo. Talvez devesse ter feito mais. Talvez devesse ter feito melhor. Talvez devesse ter sido melhor. Talvez não mereça descanso. É assim que gênios adoecem, quando confundem existir com performar.
Nietzsche nunca defendeu o sucesso, defendeu a autenticidade, mesmo que custasse a aprovação. Tornar-te quem tu és significa romper com o papel que te deram, mesmo que isso doa em quem te ama, porque viver com uma expectativa alheia é uma forma lenta de suicídio espiritual. O limite dos gênios não está no mundo, está no momento em que eles percebem que não podem ser tudo sem deixar de ser alguém. E talvez a reflexão mais dura seja essa. Quantas pessoas hoje estão cansadas, não de viver, mas de não poder falhar? Quantos talentos se calam por medo de decepcionar? Quantos estão exaustos, não porque são fracos, mas porque nunca tiveram permissão para cair? Nietzsche nos obriga a encarar isso sem anestesia. Ninguém nasce para cumprir expectativas. O gênio só se torna perigoso quando tenta viver como promessa. O mundo ama gênios, mas odeia ver gênios cansados. E talvez o verdadeiro ato de rebeldia não seja superar tudo, mas admitir o limite, porque só quem aceita o próprio limite consegue existir sem pedir desculpas. Eu sou Ezilis, esse foi mais um olhar para dentro do abismo, e dessa vez ele te encarou de volta. Até breve.